Olá, mostrando o meu cultivo de kefir de água. Eu estou aí com o meu pote de fermentação, que acabou fermentando aí por 36 horas. E agora eu vou coar os grãos e preparar uma nova fermentação. Então eu tiro a tampa ali do pote. Como fermentou um pouco a mais na superfície, dava para ver como se fosse uma peliculazinha, mas não chegou a formar uma película, mas dava para ver a diferença do líquido. Então, eu estava aí com excesso de grãos, porque eles se multiplicaram. Essa é a quantidade, aproximadamente 4 colheres de grãos. E dá para ver que os grãos não estão tão grandes, mas estão bem definidos e bem homogêneos. Então eu vou mostrar a minha cultura aí. Depois que eu voltei de São Paulo, uma viagem que eu fiz para fazer um curso, eu reativei a cultura e ela já começou a se multiplicar. Mas dá para ver que tem grãos maiores, mas não tão grandes. E a cultura está bem homogênea, está bem clara, os grãos estão firmes, gelatinosos. Então eu dou essa batidinha com a peneira aí no becker, ou no frasco, para fazer com que alguns grãos pulem. Normalmente os maiores, os mais soltos, acabam pulando um pouco para cima. Para essa nova fermentação, eu vou trabalhar com 250 ml. Na fermentação anterior, eu tinha utilizado o açúcar cristal e o mascavo, e agora eu vou utilizar somente o mascavo. Então eu lavei o pote bem com água e detergente, neutro, sabão neutro, e enxaguei bem. Não vejo a necessidade de utilizar água quente. Em alguns casos pode ser interessante quando está com odor ou de vez em quando, mas eu não vi essa necessidade. Então eu adicionei ali 250 ml de água, vou adicionar somente o mascavo. Eu mostro ali que eu tenho um açúcar cristal, mas eu vou utilizar somente o mascavo dessa vez. O mascavo que eu utilizo é um mascavo bem clarinho, ele tem poucas impurezas. A minha cultura fermenta melhor no meio com poucas impurezas, então eu adiciono ali uma colher. Vocês podem ver no vídeo que é uma colher cheia, não é uma colher rasa, e vou dissolver esse açúcar. Para a fermentação, o meio de fermentação, a solução, é interessante que ela esteja homogênea, que tudo esteja dissolvido, pois isso pode acabar impactando na fermentação. Uma fermentação talvez um pouco desigual, ou mesmo uma fermentação que começa bem, mas não progride da forma que deveria progredir. Então eu vou agitando o pote ali para poder dissolver. Um volume de 250 ml é fácil de agitar o pote e dissolver, mas para esse pote 500 ml já não daria para fazer isso, e potes maiores de 1, 2 litros fica um pouco difícil agitar com as mãos sem fazer bagunça ou mesmo correr aí o risco de quebrar o pote. A vantagem do kefir de água é que, como a fermentação dele é rápida, agora no verão principalmente, em 24 horas já está fermentado, então não preciso trabalhar com volume grande. Se eu tomo meio litro por dia, eu posso fermentar meio litro todos os dias, ou mesmo 250. Então ali eu vou adicionar os grãos de kefir no pote. Vocês vão ver que eu pego um grão, então o que eu fiz? Eu bati a peneira ali no frasco para os grãos maiores pularem, eu retirei um pouco deles, e eu posso sim selecionar alguns grãos maiores e levar para essa nova fermentação, mas fica muito a critério aí de observar. Essa cultura, como eu disse, os grãos não estão grandes, mas estão bem definidos, gelatinosos, e está bem homogêneo. Então, assim, quase todos os grãos estão na mesma faixa de tamanho. Não tem farelo e também não tem aqueles grãos grandes, bem gordos, que o pessoal diz, mas aqueles aglomerados. Então, isso mostra que a cultura está saudável. O cheiro também está interessante, mas e na hora de adicionar, eu tento adicionar ali com cuidado no meio para não quebrar muito esses grãos. Essa batida da peneira no frasco também pode quebrar um pouco a cultura, então é bom a gente estar atento se a cultura está frágil ou não. E agora eu vou adicionar ali uma tampa com airlock adaptada e vou deixar fermentando aí por 24 horas, e esse excedente de grãos eu posso armazenar.